12 de agosto. Café com Deus Pai. Ainda há uma saída. Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Vivemos em um tempo em que o vazio existencial e a falta de sentido na vida acometem muitas pessoas. O triste aumento de casos de pessoas que desistem de viver e tomam atitudes irreversíveis é um mal dos tempos modernos. Não acredito que a depressão decorre da falta de Deus na vida, do pecado, ou que Deus está longe de quem enfrenta essa batalha. Mas também não estou sugerindo que quem lida com a depressão deve simplesmente se acostumar ou aceitar passivamente essa situação. Acredito com convicção que Deus usa a ciência e os profissionais médicos. Sim, porém, acredito também que aquilo que foge ao alcance da ciência e da capacidade humana está ao alcance de Deus. Embora na época não se falasse muito em depressão, minhas lembranças da infância são predominantemente tristes, repletas de dias sombrios, onde até a ideia da morte se fazia presente em alguns momentos. Imagine uma criança pensando nisso. Talvez você consiga compreender por ter enfrentado também desafios significativos em sua vida. A boa notícia é que temos um Deus que pode todas as coisas. Ele transformou minha vida e pode fazer o mesmo com você. Ele é a luz que nos conduz a uma vida cheia de esperança e perspectiva. Há um espaço em nosso coração que só pode ser preenchido por Ele, e nada neste mundo consegue tomar esse lugar. Minha oração é que você alcance a cura, que dias melhores venham, que novos horizontes se abram e você volte a sonhar. Estamos juntos. Conte comigo e com as minhas orações. A frase de hoje é: aprenda a enxergar o impossível no possível de Deus. Lendo mais uma vez: aprenda a enxergar o impossível no possível de Deus. Lembrando que para Deus tudo é possível. Então enxergue o que para você é impossível dentro do possível de Deus. Hoje é o dia 224 de 365. A leitura bíblica de hoje é Colossenses capítulo 2 e a palavra-chave de hoje é esperança. Depois de lermos essa mensagem, eu faço um convite a você. Veja que a mensagem de hoje fala sobre a depressão, sobre pessoas que estão pensando que já não há mais uma saída. Quem conhece a história do pastor Júnior Rostirola sabe que na infância dele, o pai dele era um homem alcoólatra, vivia grande parte do tempo embriagado e ele, quando era adolescente, se sentia muitas vezes solitário e ele conta que muitas vezes por não ter a presença do pai dele, ele sentia vontade de desistir da vida. Como nós lemos hoje, ele confessa aqui que algumas vezes pensou em morte, em razão dessa situação na família dele. Talvez você seja essa pessoa que está se alcoolizando, se embriagando em razão de pensar que não existe mais saída para a sua vida. Mas veja o versículo que nós lemos hoje. Jesus, ainda há uma saída, é o tema da mensagem.
E o versículo que lemos logo abaixo, Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Há muitos testemunhos, muitos relatos de pessoas que eram viciadas em drogas, eram viciadas em bebidas, eram viciadas em medicamentos, não conseguiam se libertar e que quando começaram a buscar a Deus insistentemente, começaram a louvar a Deus por meio de salmos e lutando contra o sentimento de tristeza, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. De serem persistentes, conseguiram vencer. Algumas orientações no campo espiritual que podem ajudar, que com certeza ajudam quando nós estamos passando por momentos de depressão, de tristeza, de desânimo, é, além da oração, que é o fechar a porta do quarto e confessar a Deus aquilo que estamos sentindo, dizendo: Deus, eu estou sentindo tristeza por causa disso e daquilo, e daquele outro fato e daquele outro acontecimento, é uma forma de conseguir desabafar e falar com Deus. A Bíblia fala que quando nós falamos com Ele, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui, na carta que Paulo escreveu para os Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, nós lemos que assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Esse texto nos revela que quando você tranca a porta do seu quarto e quando você começa a falar com Deus, e muitas vezes não saem palavras, só saem lágrimas, só saem gemidos de dores em razão de não saber o que falar, o que pedir, como resolver e como pedir. Naquelas lágrimas, naquele soluçar, o Espírito de Deus, ele traduz para Deus aquilo que nós não conseguimos dizer. É isso que o versículo 26 de Romanos 8 está nos dizendo, que assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Nesses momentos de fraqueza, quando não se tem palavras, o Espírito de Deus intercede por nós, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Então, quando você tranca a porta do seu quarto e simplesmente chora a Deus, o Espírito de Deus entra com você nessa oração e ele traduz com palavras para Deus o que você precisa e ele derrama o consolo e a força para que você continue, para que você prossiga no enfrentamento da sua situação. Além da oração, a declaração da palavra de Deus é uma forma de combate contra a depressão. O que é a declaração da palavra de Deus? É quando você pega a palavra, o próprio texto da Bíblia, e você recita, você fala em voz alta ou de maneira repetitiva no seu pensamento. Você diz, por exemplo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e não me faltará força para derrotar esse gigante. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará a provisão. Mesmo que você esteja com falta de alguma coisa na mesa, olhe e profetize. Diga: o Senhor é o meu pastor. Eu sei que Ele vai devolver, restituir e Ele vai me conceder a vitória. Quando você se sentir inseguro, quando você se sentir desamparado, lembre do Salmo 27.
aqui no Salmo 27, no versículo 10, você lê que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Então, quando você se sentir desamparado, inseguro, sem apoio de ninguém, lembre do Salmo 27, versículo 10 e declare: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, eu sei que o Senhor cuidará de mim. Repita isso 10 vezes, 20 vezes e você vai lembrar que você está com o amparo de Deus. Então, a segunda forma de vencer a situação difícil de depressão é a declaração da palavra de Deus. É por isso que é tão importante ler e conhecer a palavra de Deus. Leia o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro muito rico de experiências que os salmistas tiveram com Deus e que eles registraram por meio desses salmos. Nos salmos, você vê como cada um daqueles que viveram no passado encontraram o alívio, o consolo, a comunhão com Deus. Você pode declarar, veja, ainda no Salmo 27, o versículo 1 diz assim: o Senhor Deus é a minha luz. Quando você sentir que está no escuro, sem uma saída, diga: o Senhor Deus é a minha luz. E se o Senhor Deus é a minha luz, então eu sei que eu vou sair desse túnel, eu sei que eu vou encontrar saída, eu sei que eu verei ainda mais uma vez a luz, porque o Senhor é que é a minha luz. E o texto fala: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. Quando você se sentir cercado por problemas desafiadores, diga: o Senhor Deus, Ele é a minha luz e a minha salvação. Ele vai me dar clareza, Ele vai me mostrar um caminho, Ele vai colocar luz, Ele vai iluminar os meus passos e Ele vai me salvar, porque Ele é a minha salvação. O texto prossegue: de quem terei medo? Então eu não preciso ter medo de nenhuma situação. O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. O texto fala isso. Então a declaração da palavra é uma forma de vencer também a depressão. E a declaração da palavra exige que você abra a Bíblia. Se você não tem o hábito de abrir a Bíblia e ler a Bíblia, leia os Salmos. Medite todos os dias nos Salmos. Existem 150 salmos na Bíblia. Se você tirar um dia para ler cada um dos salmos, você consegue ler o livro de Salmos 2 vezes no ano. Você consegue ler 2 vezes essa palavra. Então, a declaração da palavra é a segunda forma de você vencer essa situação. A terceira forma de você vencer a depressão é procurar alguém de confiança com quem você possa falar a respeito dessa situação. Como nós lemos na mensagem de hoje, o pastor Júnior Rostirola disse que Deus deixou os profissionais médicos. Existem os psicólogos, existem pessoas que são treinadas para poderem ajudar você a vencer essas situações. Veja aqui no Salmo 133, no versículo 1, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Então, a terceira forma de ajudar numa situação difícil é contar com a comunhão, contar com algum irmão, com alguma irmã que você sabe que pode ouvi-lo, que pode ouvi-la e que pode trazer instrução, revelação de Deus pela palavra que possa lhe ajudar. Veja que o texto aqui fala como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos.
Uma quarta forma de vencer a depressão é ter esperança. É manter a esperança, esperar em Deus. Ter a esperança em Deus. O Salmo 42, aqui no versículo 5, fala sobre isso. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Veja que ele fala isso. O salmista que escreveu o Salmo 42, ele perguntou a si mesmo: por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Veja que o salmista ele tomou uma atitude. Eu porei a minha esperança em Deus. Eu colocarei a minha esperança em Deus. Eu olharei para Deus e eu sei que eu ainda o louvarei. Eu tenho certeza que eu ainda vou dar glória. Eu tenho certeza que eu vou sair dessa situação, porque Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então veja, aqui fala de esperança. Eu vou esperar em Deus, mas também fala de fé, porque ele acredita antes de viver a resposta, ele fala, e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele tem certeza, ele tem convicção de que Deus o responderá. Então, nós estamos falando de esperança como quarto ponto e já estamos engatando no quinto ponto, que é a fé, que é a certeza e a prova daquilo que você ainda não vê. Veja o que diz Hebreus 11 sobre a fé. Aqui nesse texto de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, está escrito que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Então a fé ela é um passo além da esperança. Ela é a certeza de que nós vamos receber as coisas que esperamos e é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Acredite, tenha fé. Faça, junto com a fé, a visualização. O que é visualização? Feche os olhos e veja você vencendo essa situação. Coloque um sorriso no rosto. Usando agora a neurociência, alguns pesquisadores provaram que quando o corpo não quer dar a resposta que você espera, você pode forçá-lo a dar a resposta esperada. Como assim? Você está com muita tristeza. Você pega um espelho, coloca na sua frente e você coloca um sorriso. O sorriso vai ser forçado, mas de você colocar o sorriso e dizer: eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está comigo, e de você colocar o sorriso no rosto e olhar-se no espelho sorrindo, o corpo começa a reagir. De você fazer isso é o momento em que você faz o corpo dizer para o cérebro: você precisa sorrir. Então, você pode usar também essa estratégia de forçar o corpo a responder, a reagir. Essa resposta não vai vir do dia para a noite, mas ela vem depois de perseverança, insistência. Toda vez que o seu cérebro quiser lançar você para a depressão, para a tristeza, para baixo, você vai sorrir e vai dizer que você sabe que você está bem. Então, essas são algumas ferramentas que podemos usar para vencer essas situações. No caso do pastor Júnior Rostirola, ele conta que uma estratégia que ele usou foi escrever cartas para Deus. Inclusive, o Café com Deus Pai é fruto de vários anos em que ele pegava um papel, lia a Bíblia,
fazia uma oração a Deus Pai e ele escrevia uma carta toda noite para Deus, como Deus sendo o pai dele. Depois de muitos anos passando por essas crises e problemas, ele escreveu o Café com Deus Pai em 2023 e foi um livro que foi o maior vendido em 2023. Foram 5 milhões de cópias, transformando pessoas por meio da experiência que ele passou, que ele enfrentou. Então, ele é um exemplo. Você que está acompanhando a leitura do Café com Deus Pai, ele é o exemplo de quem superou pela oração, pelo diálogo com Deus, a situação difícil que ele viveu quando ele era adolescente. Agora que fizemos os comentários da palavra na mensagem de hoje, vamos fazer a leitura que foi sugerida para hoje, que é Colossenses capítulo 2. A leitura sugerida para hoje é Colossenses capítulo 2. Vamos aqui ler esse texto. Colossenses 2, vamos lembrar que Colossenses é uma carta que foi escrita por Paulo, que foi um discípulo discípulo de Jesus, um discípulo posterior, porque ele veio para Jesus depois que Jesus já havia morrido. Em Atos 9, a Bíblia conta que Jesus apareceu para ele em uma visão quando ele estava perseguindo os cristãos para matá-los. E Jesus disse para ele: "Por que me persegues?" Então ele ouviu aquela voz, ficou cego e disse: "Quem fala comigo?" E Jesus disse: "Sou eu, Jesus." Então ele perguntou: "O que eu devo fazer?" E Jesus disse: "Você será um mensageiro, um pregador da minha palavra." E com essa experiência, 3 dias depois, Deus enviou um profeta chamado Ananias para orar por Paulo e ele voltou a ter visão. Depois disso, ele se preparou e se tornou um mensageiro. E ele escreveu muitas cartas para dar força para as igrejas. E uma das cartas que ele escreveu foi a carta para os Colossenses. Colossenses eram as pessoas que nasciam na cidade de Colossos. Então, essa carta tem apenas 4 capítulos. Hoje, a leitura bíblica sugerida no Café com Deus Pai é Colossenses 2. Vamos ler aqui esses 23 versos. "Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente." Paulo fala, portanto, que ele gastou a vida dele trabalhando para pregar a palavra de Deus. Versículo 2: "Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus." Esse segredo é Cristo. 3. O qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: eu trabalho para pregar a respeito de Jesus, porque Jesus é o segredo de Deus. Ele está dizendo: se você aceita a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, reconhecendo que quando Jesus, lá há muitos anos atrás, quando morreu na cruz e derramou seu sangue, aquele sangue foi para nos purificar do pecado, então nós nos tornamos filhos de Deus. Ele está dizendo isso. O segredo para ter relacionamento, amizade com Deus, é aceitar a Jesus. E ele está dizendo: eu trabalho para isso, para que as pessoas saibam que elas precisam aceitar a Jesus, porque o segredo de Deus é você aceitar a Jesus. Quando você aceita Jesus, leia o versículo 3. Ele é a chave
que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Versículo 4. Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. 5. Porque, embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês, e fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Paulo estava longe deles. Ele estava escrevendo essa carta para animar, para fortalecer o povo de Colossos. E ele estava aqui dizendo que não acreditassem em outros argumentos, que não fosse Cristo. E ele disse que está alegre, porque ele sabe que os colossenses estão na fé em Cristo. Versículo 6. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Viver unido com Jesus significa continuar orando, falando com Jesus em oração, continuar lendo a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. Terceiro, continuar unido com os irmãos. 4. Continuar declarando a palavra de Deus nas situações difíceis. Então, 5. Ter a esperança de que seremos salvos, de que Jesus voltará e de que, se morrermos, vamos estar com Ele na glória. E 6. Ter fé de que realmente tudo que Ele prometeu vai acontecer. São as mesmas coisas, os mesmos 6 passos que nós falamos para vencer a depressão. Você manter a fé em Cristo, seguindo o que nós falamos antes. Versículo 7. Estejam enraizados nele, ou seja, com a raiz nele, em Jesus. Construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Aqui, Paulo está trazendo mais um elemento, a gratidão. Agradecer por aquilo que temos. Quando você agradece pelo que você tem, você consegue ter ânimo. Quando você foca nas coisas que não tem, você fica mais depressivo, mais para baixo, pensando, está faltando, está faltando. Mas quando eu agradeço pelo que eu tenho, ainda que seja pouco, eu coloco ânimo em mim, que me dá força para avançar. 8. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Então ele fala, cuidem de conhecimentos meramente humanos. Pessoas que são treinadores, que dizem que são os coaches, que dizem que você não precisa de Deus, mas que você pode, pelo poder da autossugestão, dizendo assim, eu consigo, eu venço. Repita essa frase muitas vezes, isso vai mudar você. Como se não dependêssemos de Deus. São ensinamentos de criaturas humanas e de espíritos que dominam o universo e não são de Cristo. 9. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Ele está dizendo que o Jesus que nasceu da carne, que nasceu como filho de Maria, que foi um ser humano como eu, como você, esse Jesus, ele está presente nele toda a natureza de Deus. 10. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. 11. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Circuncidado significa que ele arrancou a capa que nos impedia de ter relacionamento com Deus. A circuncisão consiste em fazer o corte do prepúcio, que é a pele que cobre o órgão genital masculino. Todo o povo hebreu faz isso com o menino no 8º dia do seu nascimento. E esse é um rito
que configura, que caracteriza um pacto, uma aliança que o povo de Israel tem com Deus. O primeiro que deu origem ao povo de Israel, que foi Abraão, ele fez esse pacto com Deus, que todo o menino que nascesse na família dele seria circuncidado, teria o seu prepúcio, a pele que cobre o órgão masculino cortada. Então ele está dizendo o seguinte no sentido espiritual. Versículo 11, lendo mais uma vez. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Ele está dizendo assim: nós somos pecadores, nós carregamos o pecado como uma capa que nos cobre, mas quando nós nos unimos com Cristo, nós somos circuncidados, ou seja, a capa do pecado, a natureza pecadora, ela é cortada e nós ficamos puros para seguir a Ele. E não com a circuncisão que é feita no corpo, por isso que ele fala isso. Não é aquela circuncisão do corpo, é uma circuncisão espiritual. Versículo 12: Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. Esse texto fala sobre o batismo nas águas. Todo aquele que aceita Jesus deve ser depois batizado nas águas. Quando a pessoa é batizada nas águas, os pecados ficam nas águas e a pessoa é como se ela fosse sepultada do velho eu e ela sai das águas lavada para seguir a Jesus. É isso que ele fala no 12. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Então o batismo é como se a pessoa sepultasse o velho eu e ela ressuscitasse para seguir a Jesus. E quando ela ressuscita, ela mostra que tem fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo. 13. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. 14. E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Paulo está dizendo: nós tínhamos uma dívida com Deus, uma dívida impagável. Não tínhamos como pagar, mas quando Jesus veio, ele pagou a nossa conta. Ele assumiu o nosso lugar. E o sangue dele, que foi derramado na cruz, justifica o nosso pecado. Todo aquele que aceita Jesus, aceita o sacrifício dele. Então é perdoado. Versículo 15. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Ele está dizendo, quando Jesus estava lá, pendurado na cruz, ele venceu o poder de todos os governos e das autoridades espirituais. Ele venceu o diabo. Quando o sangue dele foi derramado naquela cruz e aquele sangue limpa a todos, então o poder do diabo, ele fala do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele está falando do diabo, dos demônios que tinham poderes espirituais no mundo, mas agora todo aquele que recebe Jesus recebe o perdão dos pecados e vence toda a força maligna. Ele diz: ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Quando ele derramou sangue na cruz, ele estava dizendo: agora nenhum poder das trevas pode manter a humanidade no pecado. Agora o sangue purifica todo aquele que aceita Jesus. Então agora os governos espirituais de Satanás, do inferno, não reinam e não podem governar quem está em Jesus. 16. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos,
e a festa da lua nova e o sábado. 17. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Aqui Paulo está falando contra a lei. A lei dos judeus estabelecia que eles deveriam resguardar o sábado não trabalhando, que eles deveriam fazer algumas festas para celebrar alguns dias, como dias santos, que eles não podiam comer determinados alimentos e não podiam beber determinadas bebidas. E aqui Paulo está dizendo: todos esses rituais que vocês faziam para poderem ser de Deus agora são desnecessários. Quem aceita a Jesus e segue o que Jesus ensina está salvo. Então no 17 ele fala: tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Versículo 18: não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Ele está dizendo aqui: não deixe ninguém achar que é melhor, que é superior que vocês. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. O que Paulo está dizendo no versículo 18? Que existem algumas pessoas que acham que porque têm visões, que têm sonhos, que têm alguns recados de Deus, que são melhores do que outras pessoas, e elas ficam se colocando como superiores, dizendo assim: porque eu tive sonho, eu tenho revelação, eu tenho profecia, e elas estão querendo diminuir os outros. Paulo fala: não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Pessoas que dizem que adoram o arcanjo Miguel, que adoram o anjo ou um certo arcanjo. Tudo isso é história. Ele fala assim: o segredo para estar com Deus é Cristo, é ter Cristo. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. As criaturas humanas buscam argumentos para pensar que são melhores do que as outras. É isso que Paulo está dizendo. Elas não são melhores. Versículo 19: elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Ele está dizendo que toda a igreja forma um corpo, e o corpo, um corpo espiritual, das pessoas que estão ligadas a Deus por meio de Cristo, onde Cristo é a cabeça. E ele, que é Cristo, alimenta todo o corpo, trazendo ensinamentos e o Espírito Santo, para trazer as juntas e os ligamentos em todo o corpo. Agora, essas pessoas que se acham superiores, elas não estão ligadas a Cristo. Elas querem ser o Cristo. Elas querem tomar o lugar de Cristo. E versículo 20: vocês morreram com Cristo, e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais a regras como estas. 21. Não toquem nesta coisa, não prove aquela, não peguem naquela. Ele está dizendo: aquelas regras de pessoas que falam, não faça isso, não faça aquilo, não é isso que mostra que estamos com Deus, que estamos com Cristo, mas é o aceitarmos a Jesus e seguirmos os seus mandamentos. Versículo 22. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. 23. De fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Portanto, Paulo está dizendo: regras que são apenas regras. O que importa em Colossenses 2 é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Você já aceitou a Jesus?
Aceitar a Jesus significa crer nele como seu Senhor e como seu Salvador. E você pode fazer isso agora. Faça uma oração comigo, dizendo assim, se você quer aceitá-lo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e meu único Salvador. Escreve meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa pequena oração, você recebeu Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. O sangue dele te perdoou dos pecados e você pediu para escrever o seu nome no céu, no livro da vida. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que o livro da vida é o livro onde estão anotados os nomes dos que receberam Jesus, como você fez agora. E você pediu para ter o Espírito Santo para te guiar. Agora, como nós lemos aqui em Colossenses 2, você deve se batizar nas águas para ressuscitar com Deus e ser sepultado do velho eu. E depois participar da ceia na igreja, que representa o corpo de Cristo e o sangue dele. O corpo é pelo pão partido e o sangue é simbolizado pelo suco de uva que vem no cálice. Quando você participa da ceia, você lembra: Jesus veio e morreu por mim e por você, e um dia ele voltará. Vamos agradecer por essa mensagem. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós lemos essa mensagem de hoje que fala que ainda há uma saída. Pedimos que o Senhor venha visitar a cada pessoa e que o Senhor venha trazer a saída e a resposta que cada pessoa precisa. Se alguém está em depressão, em ansiedade, com problemas dessa natureza, que o Senhor agora visite e derrame a luz, a clareza, a iluminação, para que possa vencer e triunfar de todo o mal, recebendo força e alegria que vem do Espírito Santo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.